O que antes era apenas gelo e tradição, agora curva-se à vontade de um novo mestre. Com um simples pensamento, Al redesenhou as fronteiras e a própria história de Arendelle, transformando o reino em um monumento à sua vontade. Mas alterar a realidade tem um preço. E enquanto o povo aplaude a magia nos céus, o peso da onipotência começa a cobrar seu tributo. Subam no tapete, pois hoje o horizonte não é mais o limite, é apenas o começo de uma nova era. Reencarnado em Frozen, o mestre dos elementos. Parte 15, capítulo 200. Olhando para Al, Elsa foi inteligente o suficiente para não fazer perguntas detalhadas. No entanto, ela ainda precisava de tempo para processar tudo, pois o impacto fora grande demais. Al também lançou um olhar profundo para Elsa. O fato de ela não ter sido afetada devia-se provavelmente ao seu grande poder mágico. Em outras palavras, essa versão simplificada da joia da realidade não conseguia influenciar pessoas com magia poderosa. Sendo assim, Al olhou para longe, onde havia uma floresta que abrigava o território dos Trolls. Isso significava que o ancião dos Trolls também devia ter sentido a mudança? Al balançou a cabeça e parou de pensar nisso. Mesmo que soubessem, ele era o rei daquelas terras. Agora, Al só queria ir para o quarto descansar. Ter toda a magia drenada de uma vez era exaustivo. Confiar apenas no colar para recuperar era lento. Mas seu corpo com habilidades especiais deveria recuperar mais rápido. Ele avisou Elsa e foi para o quarto. Sentindo que Al parecia exausto, Elsa deduziu que a mudança custará caro a ele. Ela não disse mais nada, apenas pegou o mapa novamente e começou a estudá-lo com atenção. Parecia que não apenas Al, mas ela também teria que reavaliar Arendelle à tarde. Com tantas mudanças, precisaria das explicações dele. O tempo passou e chegou a hora do almoço. Elsa e Ana já haviam começado a comer, mas Al ainda não chegará. Ana estava desanimada. Ela vasculhara todo o quarto de Al e não encontrara o tapete voador. Quando Al voltou para descansar, parecia exausto, e Ana fora obediente o suficiente para não incomodá-lo. Mas ela não desistira e continuará procurando pelo castelo. Até aquele momento não encontrara nada. Elsa também estava distraída. Embora tivesse se recuperado do choque da manhã, começara a ansiar pela viagem da tarde. Com o estrondo, a porta se abriu. Al entrou, sentou-se no lugar de honra e começou a comer. Após o descanso, sua magia recuperara pelo menos metade. Como estava em Arendelle e não havia perigo, era o suficiente. Além disso, como prometera sair à tarde, Al não poderia faltar. Irmão Al. Ao vê-lo, Ana gritou alegremente. Comam primeiro, à tarde levarei vocês para passear. Al sorriu. Oba! Após o almoço, Ana e Elsa foram primeiro ao jardim cuidar das flores douradas. No início seria apenas Ana, mas Elsa, por algum motivo, decidiu acompanhá-la. Al sentou-se sozinho na pequena sala onde os três costumavam se reunir. Ali ficavam os livros que Elsa gostava e os brinquedos de Ana, e normalmente ninguém mais entrava. Segurando um livro, Al esperou pacientemente no sofá pela volta das duas. Antes disso, ele já ordenara a Kai que espalhasse a notícia de que a realeza faria um passeio em um tapete mágico. Ele acreditava que ao saírem, muitos habitantes estariam olhando para cima. Pouco depois, Ana e Elsa retornaram. Irmão Al, vamos logo sair para brincar. Assim que entrou, Ana puxou Al, que estava lendo, em direção à porta. Não precisa de tanto trabalho. Al segurou Ana e fez um gesto com o dedo. De um canto, algo surgiu voando rapidamente. Era o tapete mágico. Ana arregalou os olhos. Ela procurara ali de manhã. Como era possível não estar lá? Se Al soubesse, morreria de rir. Ele acabará de tirá-lo do espaço do sistema, não estava ali desde cedo. Então vamos logo. Ana disse animada, esquecendo instantaneamente o desânimo anterior. Ei, vocês ouviram as notícias? Você quer dizer sobre o rei e as princesas passearem em um tapete voador? Exatamente. Isso é magia, algo que só os membros da família real sabem fazer por aqui. Normalmente não se vê algo assim. Para ser sincero, eu já tive a sorte de ver o antigo rei usando magia. Foi em uma taverna de estilo novo no distrito comercial. Um grupo de pessoas discutia fervorosamente, com alguns contando vantagens e dizendo que já tinham visto magia. De qualquer forma, a joia da realidade funcionara. Pelo menos os habitantes que estavam em Arendelle pela manhã foram afetados, acreditando que a magia sempre existira no reino, mas que apenas a realeza podia aprendê-la. Quanto aos visitantes de fora, a menos que fosse a primeira vez, já não estranhavam tanto. Isso correspondia às expectativas de Al. Com o soar de um canhão festivo, Al saiu da sala voando no tapete com as duas jovens. O canhão também fora ideia de Al, afinal, era preciso ter pompa. Uau! Estamos no céu. Assim que saíram e se adaptaram à corrente de ar, Ana abriu os olhos, e vendo o céu azul e as nuvens brancas tão perto, tentou agarrá-las com as mãos, falando com entusiasmo. Hein? Onde? Onde estamos? Após a empolgação inicial, Ana olhou para baixo e ficou confusa. Al e Elsa trocaram olhares. Al contará sua suspeita a Elsa, mas não tinha certeza se Ana seria afetada, já que ela possuía magia, mas não sabia usá-la. Agora, parecia que Ana fora afetada, pois percebeu imediatamente que Arendelle estava diferente do normal. Capítulo 201. Em apenas alguns minutos, Elsa contou a Ana parte do que sabia. Meu Deus! Tudo isso foi feito apenas pelo meu irmão Al? Ana cobriu a boquinha, tentando se acalmar, mas não conseguiu evitar um grito de surpresa. Em seguida, fechou os olhos lentamente, sem que se soubesse exatamente o que estava fazendo. Al e Elsa se entreolharam e não disseram nada, apenas esperaram ali parados. Era compreensível. Afinal, até Elsa precisou de uma manhã inteira para processar tudo, então a reação de Ana era normal. O que aconteceu estava além da imaginação de uma pessoa comum. Felizmente, nenhum deles era comum. Pouco depois, Ana abriu os olhos. Agora, restavam apenas empolgação e adoração, sem o choque inicial. Irmão Al, vamos logo ver o que mudou.
Temos que percorrer tudo hoje à tarde. Ana ergueu os punhos para se encorajar e ao mesmo tempo passou por Elsa para balançar o braço de Al, implorando para partirem logo. Está bem, disse Al, acariciando a cabeça de Ana com carinho. Diferente de Elsa, Ana não compreendia exatamente o preço necessário para realizar tal feito. No momento, o que Al fez era algo sem precedentes, algo fenomenal. Esse era um dos motivos pelos quais Elsa não reagiu tão rápido quanto Ana. Outro motivo era a docilidade subconsciente de Elsa após ter sido derrotada várias vezes por Al durante a noite, além da imagem de onipotência que Al construiu para Ana desde a infância. Quando era pequena e tinha problemas, ela sempre recorria a Al, o que criou uma figura imponente e heróica em sua mente. Por isso, era mais fácil para ela aceitar. Contanto que Ana acreditasse que seu irmão era capaz de tudo, ela saía rapidamente do estado de choque. Esta chamada patrulha real nada mais era do que Al levando as duas garotas para reexaminar o território e demonstrar poder. Ainda assim, o entusiasmo dos moradores era incontrolável. Sempre que passavam voando no tapete mágico, ouvia-se uma ovação lá embaixo. Além de louvarem a realeza, os moradores discutiam cada membro, sendo Al, cuja fama já era lendária, o centro das atenções. Diante dos gritos, Al apenas sorria levemente. Para ele, eram apenas nomes vãos. Elsa também já se adaptara a esse fervor. Diferente do início, Arendelle não era mais aquele país de pouca população. Com a difusão da cidade gastronômica de Hal, da loja de Joaquim e das invenções de Al, uma enorme quantidade de novos moradores se mudou para lá. A realeza não conseguia mais conhecer cada família, mas Elsa, assim como Al, apenas acenava ocasionalmente e sorria para demonstrar gratidão. Já Ana, com seu espírito festeiro e brincalhão, acenava com entusiasmo para todos os súditos. Como ela costuma sair para brincar quando está entediada, já é íntima de muitos moradores, o que lhe rendeu o título de princesa do povo. Irmão Al, olhe só, eles ficam tão empolgados quando nos veem. Ana puxou a roupa de Al. Al olhou para baixo, os moradores estavam realmente fervorosos. Havia pessoas segurando faixas e fitas coloridas. Outros usavam câmeras para tirar fotos freneticamente, querendo registrar a imponência da patrulha real. Ana, saiba que muitas pessoas sonham em voar pelo céu azul, mas nunca ninguém conseguiu. Por isso, ao verem esta cena, ficam naturalmente emocionadas, explicou Elsa sorrindo. Al concordava. Independentemente da época ou do mundo, voar é algo muito desejado. O próprio Al sentiu algo mágico e novo na primeira vez que usou o vento para voar alto, quanto mais essas pessoas comuns. Falando em pessoas comuns, Al olhou para Ana. Parecia que ele realmente precisava dar um jeito de fazê-la começar a aprender magia. Agora falemos de onde essa patrulha passou. Primeiro, a maior mudança foi no Castelo do Rei. Originalmente era como a cidade proibida conectada ao mercado popular, mas agora mudou completamente. Sua localização geográfica saiu do extremo norte para o centro exato do território. Além disso, tornou-se uma ilha central cercada por águas de um lago, com apenas uma grande avenida levando ao portão principal do castelo. O ambiente lembrava um pouco a geografia do Hotel Transilvânia, o que proporcionava mais tranquilidade no dia a dia. Situado ali também era mais fácil observar os arredores. Logo na saída havia uma rua comercial próspera. Ambos os lados da via principal estavam repletos de lojas, sendo o trecho mais movimentado próximo à loja de Joaquim. Al apresentou tudo a Elsa e Ana, pois havia muitas novidades. Tavernas, hotéis, restaurantes, cafeterias, lojas de conveniência e supermercados. Basicamente, tudo que Al pôde trazer de sua vida anterior, ele trouxe. As duas garotas ficaram maravilhadas com tantas novidades surgindo. Elas até sugeriram que, da próxima vez, os três deveriam sair para fazer compras de novo. Al naturalmente aceitou sorrindo. Os prédios não eram altos, cerca de 4 andares, e como eles voavam baixo, encontraram muitas guirlandas de flores pelo caminho. Se uma guirlanda fosse aceita por um membro da realeza, seria uma honra imensa. Al sorriu e tomou a iniciativa de pegar duas, colocando-as nas cabeças das duas jovens. Elas imitaram o gesto e colocaram uma na cabeça de Alameda. Aqueles 4 sortudos que deram as flores ficaram com o rosto radiante de tanta felicidade. Capítulo 202. Saindo da rua comercial, chegava-se a uma praça gigantesca. O desenho do piso era exatamente o floco de neve mais memorável da série Frozen. Como o primeiro poder de Al foi a magia de gelo, ele decidiu deixar essa marca. Havia fontes e flores decorando, mas o mais importante era a estátua no centro, com a exata aparência de Al. Esta era a transformação da estátua sagrada que veio do mundo do Hotel Transilvânia. Ainda não se sabia a utilidade exata, mas o sistema dizia que teria uma grande serventia no futuro. Al não se importou. A estátua servia como um símbolo. Ela concentrava o respeito dos moradores de Arendelle e o temor das forças externas, o que a tornava incrivelmente realista. Era estranho que após 3 reis apenas Al tivesse uma estátua, mas ninguém achava ruim. Esse era o poder da joia da realidade. Embora futuramente pudessem existir estátuas do rei Agnar e da rainha Iduna, Al planejava resgatá-los. Então eles estariam bem e provavelmente não precisariam de estátuas. Haha. Desde quando tem uma estátua do irmão Al aqui? Que engraçado. Ao ver a estátua, Ana começou a zombar de Al, e até Elsa soltou uma risadinha discreta. Claramente, elas se divertiram com essa atitude convencida de Al. Em seguida, visitaram sucessivamente a cidade dos ferreiros, famosa pela metalurgia, a cidade gastronômica, famosa pela culinária, a cidade comercial, liderada pela loja de Joaquim, e o distrito residencial onde os moradores já viviam. Eles estavam localizados, respectivamente, ao noroeste, sudoeste, sudeste e nordeste do Castelo do Rei. Visto assim, a cidade cercava um castelo, tendo o Castelo do Rei como centro de tudo, o que era muito melhor do que a dispersão aleatória de antes. Havia também 2 portos, um ao sudoeste e outro ao sudeste, próximos à cidade gastronômica e comercial. Dentro dos portos havia uma baía exclusiva da Marinha Real, então não havia preocupações.
Ao norte, o território se conectava por terra chamada Montanha dos Fundos, uma área de florestas densas com diversos tipos de feras selvagens. Eram ótimos materiais para a forja, e os ferreiros frequentemente enviavam pessoas para caçar lá, embora a profissão de mercenário ainda não tivesse surgido. Vale mencionar que o território dos Trolls também foi movido para cá por Al. No extremo norte, havia uma grande montanha de neve com um castelo de gelo onde estavam William e os outros. Ao oeste, ficava um grande cânion com uma represa. As mudanças de Al em Arendelle foram basicamente essas. Um lugar tão grande, claro, não poderia ser visitado inteiramente em uma tarde. Al levou as duas garotas apenas pelas 4 áreas principais, já que outros lugares ainda não haviam sido desenvolvidos e eram apenas pequenas florestas. Mesmo assim, o território de Arendelle agora tinha o tamanho de um nono da Oceania, aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados, sem contar a Montanha dos Fundos. O continente onde Arendelle se localiza tem o tamanho de 1/4 da Oceania, e Arendelle já é considerada uma potência regional, com países vizinhos buscando amizade a todo custo. O tempo passou rápido e entre os gritos de surpresa e risadas das garotas, a patrulha finalmente terminou. Al teve uma percepção direta da capacidade desta versão simplificada da joia da realidade. Embora não fosse a joia do infinito de alto nível do universo Marvel, para ele já era suficiente. Irmão Al, vamos sair juntos para brincar de novo na próxima? Hoje foi muito divertido. Enquanto Al refletia, eles já haviam descido do tapete mágico, e Ana estava ao seu lado sendo carinhosa. Al sorriu e disse, você pode sair para brincar sozinha também. Hein? Ana olhou para ele sem entender. Eu raramente uso este tapete mágico, então vou dá-lo para você, disse Al. Ele já planejava isso e o momento foi perfeito para falar. Sério? Ana parecia emocionada. Sim. Al confirmou e para sua surpresa, Ana, tomada pela emoção, saltou diretamente no colo de Al. As pernas dela envolveram a cintura dele com habilidade e ela deu um beijo na bochecha direita de Al. Cough, cough. Elsa, que estava ao lado, soltou uma tosse com uma expressão complexa. Ana desceu rapidamente de Al e ficou sem saber o que dizer. O clima ficou subitamente silencioso. Cough. Tenho mais uma coisa para dizer. Finalmente, Al quebrou o silêncio. As duas voltaram a focar nele. Irmão Al, desta vez não pode fazer mistério. Ana estava curiosa e esqueceu o constrangimento de antes. Elsa olhava para os dois de forma profunda. Sim, desta vez não farei mistério. Eu quero que Elsa seja coroada como rainha. O quê? Não, eu não aceito. O primeiro grito foi o choque de Ana. O segundo foi o protesto de Elsa. Por um momento, Al e Ana a olharam sem entender. Você vai embora? Ignorando o olhar deles, Elsa cerrou os dentes e perguntou a Al com seriedade. O irmão Al vai embora? Não. Ao ouvir Elsa, Ana voltou a olhar para Al. De repente, as duas estavam na mesma frente de batalha. Hein? A reação delas deixou-a confuso. Ele nunca disse que iria embora. Tomou essa decisão após pensar muito. Primeiro, pelo desejo de vê-la como rainha. Segundo, porque ele teria que se ausentar de Arendelle ou até deste mundo ocasionalmente. Além disso, observando Elsa, ela parecia gostar de administrar essas questões. Mas por que agora achavam que ele ia embora? O roteiro estava errado. Ele gostava tanto das duas. Como poderia partir? Capítulo 203. Não é isso, eu não tenho a intenção de partir. Por que eu faria isso? Diante do confronto com as duas, Al sentia-se impotente. De onde tiraram essa ideia? Meia hora depois, Al fechou a porta de seu quarto com um sorriso amargo. O assunto iniciado por Elsa deu trabalho. Ele precisou de muito esforço para convencê-las de que não as estava abandonando e explicar que essa mudança teria benefícios. Que confusão, ele nem sabia o que dizer. Especialmente Ana, que está cada vez mais dependente dele e quase fez um escândalo. No fim, ele conseguiu acalmá-las. Entregou o tapete mágico para Ana e fugiu para seu quarto. Ao passar pela porta, viu Ellie confortavelmente aninhado dormindo. Al sentiu uma mistura de irritação e diversão. Desde que deu o contrato a ela, além de ficar mais inteligente, ela ficou mais preguiçosa. Onde estava aquela história de ficar mais forte conforme o mestre progredia? Será que ele ainda não era bom o suficiente? Balançou a cabeça para afastar os pensamentos e foi descansar. O dia realmente teve muitos acontecimentos e ele precisava de repouso. Enquanto isso, no quarto de Elsa, as duas irmãs estavam sentadas na cama. Ana lamentava-se. Ela só tinha jogado o jogo uma vez ontem e não fora o suficiente. Queria continuar com a visita noturna hoje, mas Elsa insistiu para que dormissem juntas, então Ana teve que ceder. Elsa estava com o rosto carregado de preocupação, pensando em algo. Ana, como irmã caçula, conhecia bem os sentimentos de Elsa após tantos anos e segurou a mão dela sorrindo. Irmã, você gosta do irmão Al, não gosta? Ana já havia percebido que a relação deles não era apenas de irmãos. Al definitivamente não iria embora. Vendo a preocupação de Elsa, Ana lembrou-se da promessa que fizera Al ontem. Ela decidiu aproveitar a oportunidade para ajudar Elsa a quebrar as barreiras mentais. No fundo, ambas gostavam de Al e sabiam disso. Costumavam brincar que se casariam com ele no futuro. Na época eram irmãos, então era apenas uma piada. Mas agora, eles não tinham um laço de sangue, o que era uma coisa boa, pois podiam fazer o que quisessem. Porém, havia um revés. Sem o laço surgiu um certo distanciamento. Ana já havia se confessado a Al, caso contrário também estaria desconfortável. A diferença mais clara era que Ana se sentia à vontade com Al, enquanto Elsa ainda era retraída. Al achava que era apenas a personalidade dela, mas o coração de uma mulher é complexo. Ele não entendia tanto e não dava importância. Ana, por outro lado, via claramente. No início ambas queriam apenas estar perto de Al, mas ao crescerem, perceberam que era amor. Esse amor não tinha vazão, o que resultou na frase de Elsa: você vai embora. Ela não queria perdê-lo, mas não sabia como enfrentar a situação. Ana decidiu que o assunto precisava ser resolvido hoje. Ela não queria que Elsa sofresse sozinha, então foi direto ao ponto. Você não se divertiu muito jogando no quarto do Al ontem à noite? Inesperadamente, Elsa mudou o rumo da conversa e apertou a mão de Ana. Ao ouvir isso, Ana arregalou os olhos, sentindo-se culpada. O que estava acontecendo? Independentemente do que acontecia no quarto de Elsa, Al dormiu tranquilamente.
Uma noite de paz se passou, sem visitas noturnas. Al acordou às 9h30 da manhã seguinte. Ao chegar ao restaurante, viu Ana com olheiras de panda, bocejando sem parar. Ao ver ao entrar, por algum motivo ela evitou o olhar dele e baixou a cabeça para comer rapidamente. Elsa provavelmente já terminara e fora para o escritório. Como combinado ontem, a coroação de Elsa e a abdicação de Al eram definitivas. O que foi? Não dormiu bem ontem à noite? Sentando-se, Al brincou sorrindo. Era raro Ana ter olheiras sem ter feito uma visita noturna. Será que as mulheres ficam mais bonitas após serem cuidadas? Sim. Ana respondeu nervosa, apressou-se com o café da manhã e saiu correndo, deixando-o confuso. Ele pensou se era por causa do assunto de ontem e sorriu amargamente. Ela logo entenderia. Mas Al não sabia que Ana fora torturada a noite toda no quarto de Elsa. Como não havia ninguém para acompanhá-lo, Al terminou o café rapidamente. Ele planejava ir ao escritório orientar Elsa e confortá-la um pouco mais. Ontem Ana fez barulho, mas bastava um pouco de atenção rigorosa para ela obedecer. Já Elsa era mais difícil de lidar. Majestade, o ancião dos Trolls solicita uma audiência. Quando ia se levantar, um servo aproximou-se para informar. Aquele velho. Al franziu a testa, que hora para aparecer. Não tinha vindo ontem? Ir e vir consome tempo. Ele não tinha nada melhor para fazer? Pensando bem, o território dos Trolls agora fora movido para a Montanha dos Fundos pela Joia da Realidade. Então o caminho era bem mais curto. Isso é dar um tiro no próprio pé. Al riu consigo mesmo. Enfim, vamos ver o que o ancião quer. Ajustou as roupas e dirigiu-se à sala de visitas. Capítulo 204. Meu respeitado rei. Assim que chegou à sala de visitas, Pabi se levantou para saudar a chegada de Al. O ancião tem algum assunto desta vez? O senhor acabou de sair ontem. Caron não estava presente por ter outros assuntos, então Al disse com um sorriso, mantendo os olhos fixos nele. Haha, majestade, não é que acabei de me tornar seu vizinho? Por isso vim especialmente fazer uma visita. Pabi sentou-se junto com Al, cada um em um sofá, falando sem pressa. Al permaneceu com a expressão inalterada. Ele já sabia que Pabi não seria afetado pela joia, então não era nada demais. Claro, não é apenas por isso, mas também para dar os parabéns pela coroação da rainha Elsa. Pabi juntou as mãos, colocou o cajado de lado e calmamente pegou o café. Você está me amaldiçoando? Al estreitou os olhos, olhando para ele com um semblante hostil. Não era pelo fato de ele dizer aquilo em sua frente, mas sim por ele ter pronunciado as palavras, coroação de Elsa. É preciso lembrar que ele só havia anunciado isso para Ana e Elsa na noite anterior. Como Pabi poderia saber? Sendo Al um viajante entre mundos, ninguém deveria ser capaz de prever seu futuro, e mesmo o futuro daqueles intimamente ligados a ele se tornaria turvo. Ou seja, Pabi não deveria saber disso. Talvez prevendo os pensamentos de Al, Pabi sorriu e pousou o café. Ele tirou de trás de si um pequeno e requintado caderno azul. Majestade, eu soube através disso aqui. O que é isso? Olhando para o caderno, Al ficou confuso. Por um momento pensou em várias coisas, como um livro de profecias ou algo do tipo. Haha, este é o livro de decisões da raça dos Trolls. Pabi o balançou, com um tom de voz que soava orgulhoso. Livro de decisões? Que diabos era aquilo? Al não conseguia imaginar nada parecido. Sim, este é o objeto guardado pelos anciãos de todas as gerações dos Trolls. Sempre que nossa raça pode dar um passo adiante, ele nos dá um sinal. Pabi explicou. E esse é o seu motivo para me amaldiçoar? Disse Al. Se era um assunto dos Trolls, como isso se envolvia com Elsa? Por isso, Al planejou continuar testando. Majestade está brincando. Desde que trouxe meu povo para Arendelle, o desenvolvimento dos Trolls está intimamente ligado à família real. Portanto, ele consegue, até certo ponto, enxergar alguns acontecimentos. Pabi continuou sua explicação. Alguns acontecimentos? O coração de Al deu um salto. O que seriam esses acontecimentos? E quanto ele conseguia ver? Mas fique tranquilo, majestade, ainda é impossível ver o seu futuro. O futuro de vossa majestade é cheio de infinitas possibilidades. Pabi sorriu, soltando um pequeno elogio. Por exemplo, há 18 anos, foi ele quem me disse para enviar vossa majestade para a família real. Aquele foi o início da prosperidade dos Trolls. E de fato foi assim. Os 3 rapazes incompetentes que o seguem, além de serem feitos de pedra, já possuem a forma física de humanos normais. Isso é algo que nunca aconteceu em gerações passadas, mas eles 3 se tornaram a exceção. Disse Pabi, orgulhoso ao falar dos 3 jovens Trolls. Isso aconteceu mesmo? Al pensou cuidadosamente, realmente, onde no filme original os Trolls tinham corpos parecidos com os humanos. Recentemente, o livro de decisões teve outra reação. Percebendo que Al estava ficando impaciente, Pabi finalmente entrou no assunto principal. O que dizia nele? Al ficou interessado. Ainda está muito vago, muitas coisas não foram explicadas com clareza. Pabi balançou a cabeça de repente. Apenas escreveu algumas palavras. O rei forte altera a cidade e abdica, ordena a coroação da rainha e depois viaja por meses. Quando convocar o filho para retornar, ajude o rei com todas as forças para que a raça prospere. Pabi abriu o livro de decisões e leu em voz alta, com as sobrancelhas franzidas. Ele não entendia algumas partes. Al pegou o livro diretamente e deu uma olhada. Mumu, o que é isso? Perguntou diretamente ao sistema. Pois Al sentia que aquilo se parecia um pouco com chinês clássico. A origem daquele objeto certamente não era comum. Jin, este item excede o nível de detecção do sistema. Há apenas algumas informações disponíveis. Excede o nível de detecção? Al franziu a testa. Era a primeira vez que o sistema dizia algo assim. Diga, o que foi detectado até agora? Jin, o conteúdo é o seguinte. Item, livro de decisões, nome original. Nível do item. Função. Por estar vinculado à raça dos Trolls, pode visualizar o futuro da raça e, se necessário, transformar o azar em sorte para avançar um passo adiante. Após ler a introdução, era quase como se não tivesse lido nada. Só sabia que aquela coisa estava vinculada aos Trolls e ele não poderia usar. Majestade? Isso é realmente difícil de entender, não precisa se aprofundar. Quando chegar a hora, saberemos.
Pabi disse sorrindo ao ver a expressão de Al. Ele parecia bem tranquilo. Al olhou para aquele trecho e pensou. A primeira frase falava sobre ele usar a joia da realidade para mudar a geografia de Arendelle e depois passar o trono para Elsa. Quanto a viajar por meses, Al viu algo em comum. Geralmente ele ficava fora por tanto tempo devido às missões do sistema. Ou seja, após a coroação de Elsa como rainha, ele iniciaria uma nova trama. A parte final era para Pabi, pedindo que convocasse Sophie de volta para ajudá-lo a lidar com o que viria a seguir. Só não sabia o que seria esse evento. Al cruzou as mãos e depois desistiu. Se não conseguia imaginar, então relaxaria como Pabi. Ele lançou um olhar profundo para o velho troll. Velhote, agora entendo por que dizia aquelas coisas estranhas. Era porque ele mesmo não tinha certeza do que aconteceria. Depois disso, continuaram conversando casualmente. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 205. Majestade, já que terminei meus cumprimentos, vou me retirar agora. Pabi levantou-se sorridente, guardou o livro de decisões, fez uma reverência a Al e saiu da sala. Al não o impediu. Em vez disso, pensava em outra questão. Já que Pabi tinha o livro de decisões em mãos, será que tudo o que ele escondeu no filme original foi por causa desse livro? Se fosse assim, Al deveria mudar sua visão sobre ele. Embora as ações de Pabi fossem egoístas, chegando a usar Elsa, aquilo eram apenas eventos do filme. Agora que ele estava neste mundo, tais coisas não aconteceriam. Além disso, ele veio voluntariamente contar a verdade. Apesar de parecer apenas uma parabenização, na verdade foi um teste para ver a atitude de Al. Desde pequeno, Al sentia uma hostilidade inexplicável por Pabi. Até o rei Agnar tentou aconselhá-lo, e foi naquela época que soube que os dois eram amigos há muito tempo. No entanto, isso nunca mudou sua hostilidade. Já são quase 20 anos de hostilidade ao rio de si mesmo. Como Pabi tomou a iniciativa de mostrar suas cartas, Al decidiu deixar as desavenças para trás. Afinal, 2 dos 3 jovens trolls dele trabalhavam para Al, e o outro voltaria em alguns meses. Pensando nas palavras do livro de decisões, Al ficou secretamente surpreso. Realmente havia algo ali. A raça dos trolls estava realmente prosperando aos poucos. Falando no livro de decisões, Al sentiu-se um pouco frustrado. Ele perguntou ao sistema se poderia ficar com o livro para uso próprio ou se havia um jeito de anular a ligação com os trolls. Infelizmente, o sistema não reagiu, e no fim Mumu apareceu dizendo que o sistema não se interessava por lixo, como aquele. Quase o fez rir de raiva. Dizia que não se interessava, mas nem sequer sabia as informações completas do objeto. Que tipo de orgulho era aquele? Al levantou o dedo médio mentalmente. Desta vez Mumu não explicou nada, mas uma linha de texto apareceu na interface do sistema. Pede-se ao hospedeiro inútil que encontre uma maneira de subir o nível do sistema o mais rápido possível para visualizar mais informações. Al, sinto que fui desprezado. Balançando a cabeça, Al parou de discutir com o sistema e foi para a sala de jantar. Originalmente pretendia consolar Elsa, mas como a conversa com o ancião troll demorou muito, acabou perdendo tempo. Olhando para o relógio de pêndulo no quarto, Al suspirou. Parece que muitas tecnologias comuns precisam ser apresentadas o quanto antes. Al não pretendia entregar tudo tão rápido, pois a tecnologia básica era limitada e acabaria logo. Mas agora, com uma base de alta tecnologia, ele não precisava mais se preocupar. Falando nisso, Al percebeu que ainda não tinha visto pessoalmente essa base. Talvez pudesse dar uma olhada à tarde. Com esse pensamento, chegou à sala de jantar. Ao abrir a porta, havia apenas a pequena Ana comendo entediada. Ela parecia perdida em pensamentos, nem percebeu a entrada de seu amado irmão Al. Al não se importou e bagunçou o cabelo da menina. Só então Ana reagiu, afastando a mão de Al com suas mãozinhas. O irmão Al é chato, bagunçou tudo, eu tive tanto trabalho para arrumar. Ela disse dengosa enquanto pegava um pequeno espelho e um pente de dentro da roupa. Al reconheceu imediatamente que o pente era o que compraram durante o passeio. Ele ficou um pouco surpreso. A Ana, que costumava ser despreocupada, agora estava ficando vaidosa. Seria a puberdade? Ele balançou a cabeça e sorriu com carinho. Tudo bem, minha culpa, não farei de novo. Então, aproximou-se do ouvido de Ana e sussurrou. Só faremos assim quando estivermos jogando, haha. Após dizer isso, afastou-se rindo alto. Fingindo que nada aconteceu, começou a desfrutar do café da manhã seriamente. Ana ficou com o rosto levemente corado e olhou para Al, revirando os olhos. Ela não percebia que já não era mais uma garotinha, mas uma jovem cada vez mais madura. Aquele revirar de olhos combinado com as bochechas coradas pareceu para Al cheio de charme e estilo, uma visão muito agradável. Percebendo o olhar de Al, Ana recompôs-se rapidamente, pois Elsa chegaria em breve. Embora Elsa já soubesse e tivesse perguntado sobre muitas coisas, Ana ainda sentia um pouco de timidez. Desde pequena, ela costumava usar sua fofura para dengo com o irmão Al, ficando muito tempo com ele. O jardim secreto, por exemplo, Elsa não sabia da existência no início. Ana sabia que já possuía muito, mas não esperava ter dado mais um passo à frente de Elsa. Embora Elsa não se importasse, a menina sentia um pouco de culpa. Por isso, sobre o assunto da noite anterior, mesmo tendo prometido Al que convenceria a irmã, ela não contou a ele sobre isso. Além disso, planejava algo secretamente em seu coração. Pouco depois, Elsa chegou, e a mesa de jantar tornou-se harmoniosa mais uma vez. Capítulo 206. Após o almoço, devido a tantos assuntos resolvidos pela manhã, Elsa foi para o quarto tirar uma soneca. Era um bom hábito, equilibrar trabalho e descanso evitava que marcas de cansaço aparecessem no rosto da jovem. Mesmo Ana, por causa da flor dourada, tinha o rosto sempre cheio de colágeno e não temia efeitos na aparência, mas mantinha o hábito. Principalmente porque era um momento raro para as irmãs conversarem, então não era entediante. Al sentiu que Elsa, ao sair, lançou um olhar profundo para Ana. Pôde notar que a menina ficou um pouco nervosa, mas logo passou e Elsa se retirou. Quando Al, curioso, ia perguntar, Ana saiu correndo com a desculpa de ver a flor dourada no jardim secreto. Isso fez rir. Se a garota tinha seus segredinhos, ele achava que isso a tornava mais real. Ele saiu da sala de jantar e caminhou lentamente em direção a um quarto discreto. Ao chegar perto da esquina do corredor, Caron apareceu de um lado e acenou para ele. Al foi até a porta do quarto, abriu-a e Caron o seguiu.
Al não evitou, tinha acabado de ordenar que ele afastasse os criados e guardas das proximidades discretamente. Para um subordinado com 100% de lealdade, Al confiava plenamente. Como no mundo do Hotel Transilvânia por 50 anos, Jonathan e os outros nunca mudaram. No entanto, prêmios adequados eram necessários. Olhando para o leal Caron, Al não pôde deixar de lembrar de Pabi pela manhã. Com um sucessor tão bom, não é de admirar que a raça dos Trolls prospere, pensou Al, balançando a cabeça com um sorriso. Caron seguia-o sem entender por que vieram ali sem motivo aparente. Mas vendo o ar misterioso de Al, ele não perguntou, apenas obedeceu em silêncio. Entraram em um escritório abandonado. Antigamente, o rei Agnar por algum motivo não quis este escritório e mudou para outro. Por isso, este ficou sem uso. O escritório de Agnar ainda era limpo regularmente, enquanto Al usava um novo, para evitar que as irmãs ficassem tristes com as lembranças. Além disso, ele preferia quartos iluminados pelo sol da manhã, o que o antigo de Agnar claramente não oferecia. No escritório abandonado, ainda havia alguns livros espalhados nas prateleiras. O castelo real era diferente. Mesmo abandonado, ainda era limpo, embora Al tivesse proibido a entrada de pessoas desde que alterou Arendelle. Al aproximou-se da estante e moveu alguns livros específicos, puxando-os apenas até a metade, sem retirá-los. Os livros eram Teoria de Chicago, Culinária de Peixe-Gato, Visão de Desbravamento e O Goleiro. Caron olhava com curiosidade. Ele nunca tinha visto aqueles 4 livros, nem nenhum outro daquela estante. Nos últimos 20 anos, ele aprendeu muita coisa, mas nunca vira aquelas obras. A curiosidade durou pouco, pois sua expressão mudou ao ouvir sons surdos e baixos. A estante começou a girar, revelando algo que ele nunca vira antes, uma caixa de ferro dourada e esplêndida que se abria lentamente para os dois lados. Caron, sem conhecer o objeto, instintivamente colocou-se à frente de Al para protegê-lo. Vendo sua lealdade, Al sorriu e deu um tapinha em seu ombro. Não se preocupe, fui eu quem fez isso. O quê? Majestade, o senhor? Caron ficou chocado. Lembrou da posição daqueles livros? Al não deu atenção ao choque dele e perguntou sorrindo. Caron assentiu. Como estava logo atrás, viu tudo claramente. Ótimo, então vamos descer. Al levou Caron para dentro do elevador. Sim, era um elevador, com o estilo copiado do design de Drácula no Hotel Transilvânia. A diferença era que este elevador levava 1.500 metros abaixo da terra, onde ficava a base de alta tecnologia. A área era tão grande quanto o lago na superfície. Dentro do elevador, Al apertou um botão marcado para fechar. O som de antes repetiu-se, as paredes voltaram ao lugar, a estante e os livros também, e por fora tudo parecia normal. Caron observava tudo, já entorpecido, mas seu olhar para Al agora era de pura adoração. Conseguir criar tantas coisas sem que ninguém soubesse era algo incrível. Pelo menos, ele nunca soube de nada. Memorize tudo isso, da próxima vez será você quem guiará o caminho, disse Al calmamente. Embora confuso, Caron não perguntou, apenas obedeceu. Ficaram em silêncio por cerca de 1 minuto, até que as portas do elevador se abriram lentamente. Capítulo 207. O tempo aproximava-se da noite nos cantos sombrios do castelo real de Arendelle. Em um aposento discreto, subitamente ecoaram sons graves e abafados. O ruído sutil soava particularmente abrupto no corredor vazio, mas como ninguém frequentava aquele local, ninguém percebeu. Pouco depois, a porta do quarto se abriu e 2 figuras surgiram, uma após a outra. O homem à frente parecia acessível, mas ao observá-lo de perto, uma aura de autoridade inata de quem detém o poder emanava dele. Atrás dele vinha um homem robusto de pele acinzentada, cerca de uma cabeça mais baixo que o primeiro. Buda, você gravou tudo o que acabei de lhe instruir? O homem à frente virou-se e perguntou. Este era naturalmente Al, e quem o acompanhava era Buda. Majestade, gravei tudo. Buda respondeu respeitosamente. Ele ainda estava em estado de choque, sem conseguir processar tudo direito. Sua cabeça ainda parecia girar. Ele tinha certeza de que o que acabará de presenciar era algo que nem mesmo seu avô ancião jamais vira na vida. Ao ver Buda sentir, Al exibiu um sorriso amargo. Não era que não confiasse nas palavras de Buda, mas ele mesmo recordava-se de quando entraram à tarde até saírem agora. Esqueça um nativo como Buda, até ele, vindo de outro mundo, ficará assustado. Aquela base de alta tecnologia subterrânea realmente fazia jus ao nome. Era digna de um produto do sistema. Comparada ao mundo do Hotel Transilvânia, não estavam no mesmo patamar. Era um massacre tecnológico. Ao reconhecer a metade dos equipamentos científicos por causa dos filmes de sua vida passada, mas a outra metade era algo de que ele nunca sequer ouvirá falar. Se não fosse o mestre do local e pudesse acessar as informações dos instrumentos, passaria vergonha. Quanto à pequena base de pesquisa que ele mesmo montara anteriormente, não chegava nem aos pés desta. Após passar a tarde inspecionando, Al alternava entre a surpresa e a preocupação. A surpresa era que aquela base certamente poderia desenvolver tecnologias incríveis no futuro. A preocupação era que cada máquina exigia operação humana. Al quase ficou desolado. Aquilo não era tarefa para uma só pessoa. Ele não sabia como operar nada daquilo, e muito menos o povo de Frozen saberia. Se não fosse pela ideia de que ele já organizara um grupo de cientistas no mundo do Hotel Transilvânia e que outros mundos teriam mais no futuro, ele realmente não saberia o que fazer. No fim, inspecionou apenas cerca de metade e subiu logo para não se estressar mais. Felizmente havia um consolo. Desde que os projetos tecnológicos fornecidos pelo sistema estivessem lá, a base poderia produzir sozinha, formando uma linha de montagem. Caso contrário, Al estaria perdido, já que a base anterior fora toda feita por ele, com apenas algumas pessoas ajudando na montagem. Agora, ele finalmente poderia se ver livre disso. Após subirem, ele apertou o botão de fechamento novamente e eles saíram. Ele ordenou a Buda que não contasse a ninguém. Quanto aos produtos, Al enviou os projetos tecnológicos, itens como celulares já começaram a ser produzidos em massa. De qualquer forma, as torres de sinal já se espalharam por Arendelle sob a influência da Joia da Realidade.
algo que ele planejara há muito tempo. Ele também organizou para que Joaquim fosse pessoalmente ao final da linha de montagem, preparando um armazém para o transporte das mercadorias. Buda ficou encarregado de transportar as matérias-primas para dentro. Balançando a cabeça para organizar os pensamentos, Al deu mais algumas instruções a Buda e cada um seguiu para suas tarefas. Buda precisava voltar à gestão da guarda, e Al voltaria para o jantar. Ele passará a tarde sumido e não sabia como as duas moças reagiriam. Com um sorriso sereno, Al caminhou em direção à sala de jantar. Ficava um pouco longe dali, ainda havia um caminho a percorrer. Na sala de jantar. Elsa, no que você está pensando? Ana perguntou ao ver Elsa um tanto distraída à sua frente. Parecia que durante o descanso da tarde, as duas recuperaram a relação de sempre. Bem, diga-me, se eu concordar com Al e for coroada rainha, o que será dele? Elsa suspirou, largou os talheres e perguntou com o rosto apoiado nas mãos. E ora, o irmão Al não disse? Ele precisa ir muito para fora e não pode ficar por muito tempo. Mas quando ele sair, alguém precisa cuidar disto aqui. Então, além de você, quem mais poderia ser? Por acaso seria eu? Ana disse de forma brincalhona. Hahaha, você, pare com isso. Elsa tocou levemente a cabeça de Ana, repreendendo-a com um sorriso. Ai, pare de me cutucar. Por que você adora cutucar minha cabeça igual ao irmão Al? Vou acabar ficando boba. Ana recuou um pouco, falando com fingida insatisfação. Quem está falando mal de mim de novo? Nesse momento, a porta se abriu e Al entrou. Embora estivesse perguntando, seus olhos foram direto para Ana. Envergonhada por ser encarada, Ana virou o rosto para que ele não visse suas bochechas levemente coradas. Pô, Elsa riu ao presenciar a cena. Sobre o que estão conversando de tão divertido? Al sentou-se e perguntou, olhando para as duas. Ana continuou com o rosto virado, sem olhar para ele. Elsa, por outro lado, encarou Al por um bom tempo. Quando ele começou a se sentir um pouco desconfortável, ela falou. Al, eu decidi. Vou seguir seu conselho e ser coroada rainha. Havia uma seriedade profunda nos olhos de Elsa. Capítulo 208. Ana regalou os olhos com a comida parada à boca sem completar o movimento. Passaram-se 3 segundos. Al, que encarava a Elsa, subitamente abriu um sorriso. Que ótimo! Decidiremos os detalhes disso mais tarde. A palavra de Al foi o veredito final. Elsa assentiu silenciosamente e continuou a comer. Ana mordia o garfo com os olhos girando, sem que se soubesse o que passava em sua cabeça. De repente, Ana largou o garfo e falou novamente. Irmão Al, você já foi coroado, a Elsa também será. Seguindo essa lógica, a próxima sou eu? Hahaha, você também quer? Tudo bem. A próxima coroação será sua. Então, a partir de agora, trate de estudar bem esses conhecimentos. Al riu alto ao dizer isso. Bem, finja que eu não disse nada. Ana recuou imediatamente, pois viu seriedade nos olhos de Al. Ou seja, seu irmão Al realmente pretendia fazê-la estudar a sério. Ana ficou comportada na hora e não ousou dizer mais nada. Afinal, era tão bom viver feliz brincando todo dia. Por que raios ela iria querer a tortura de estudar aquelas coisas? De qualquer forma, Elsa e o irmão Al estariam lá por ela. Ao ver a resistência de Ana, Al não a forçou. No fim, de acordo com a trama original, ela teria que ser coroada rainha de qualquer jeito, e aí ela veria o que a aguardava. Na verdade, ao ouvir Ana dizer aquilo, Al realmente quis treiná-la bem, pois não sabia o que aconteceria após os eventos de Frozen 2. Com a presença dele, a história original já fora toda alterada. Ele não sabia se a consciência do mundo tentaria corrigir as coisas e trazê-las de volta ao eixo, então era bom considerar as possibilidades com antecedência. O jantar terminou e cada um foi para seu quarto descansar. No dia seguinte, Al acordou e sentou-se na cama, surpreso por Ana não ter feito uma visita noturna. Ela conseguiu resistir tanto? Com um sorriso, Al balançou a cabeça. Estava tudo bem. Ele também temia que ela não aguentasse. A frequência não deveria ser tão alta. Vestiu-se e saiu do quarto. As criadas e servos que passavam pelo caminho o cumprimentavam. Bom dia, majestade. Bom dia, majestade. Isso divertiu Al. Se Elsa fosse coroada, como eles o chamariam? Como não conseguia imaginar, parou de pensar no assunto. Veria isso na hora. Bom dia, irmão Al. Ao entrar na sala de jantar, viu que as duas já estavam em seus lugares. Ana o cumprimentou com empolgação. Bom dia. Elsa estava mais calma, deu um bom dia e continuou com seu café. Bom dia, querida Ana e orgulhosa Elsa. Al sorriu e cumprimentou também, embora a última parte tenha sido apenas em pensamento. Hehehe. Ao ver Al sentar-se na cabeceira, Ana soltou uma risadinha. Então, logo após Al se sentar, sentiu uma coceira na coxa esquerda. Olhou para Ana, sentada à sua esquerda, que comia silenciosamente de cabeça baixa. E Ana, Al chamou. Ana olhou para Al e depois, nervosa, para Elsa. Ao ver que Elsa não reagia, ela suspirou aliviada. A atitude dela divertiu Al. A garota tinha ousadia, mas faltava coragem. Por que acordou tão cedo hoje? Não quis dormir até mais tarde? Al falou enquanto também agia. Sentindo toque na coxa, Ana corou levemente, mas recuperou o tom de voz normal. Respondeu sorrindo, embora nem ela acreditasse nas próprias palavras. Vou me esforçar para a minha coroação. Mas internamente, Ana pensava que se não fosse por Elsa, ela estava 2 dias sem jogar videogames e estava morrendo de vontade, por isso teve que levantar. É mesmo? Que bom então. Al sorriu e moveu a perna. Ana ficou com as orelhas vermelhas e lançou um olhar cauteloso para Elsa. Depois, lançou um olhar severo para Al e continuou o café. Que maravilha! Vendo aquela cena harmoniosa, Al ria por dentro. Após o café da manhã, Al observou Ana fugindo apressada e balançou a cabeça resignado. Ao mesmo tempo, achou estranho, se ela claramente não conseguia resistir, por quê? Parou de pensar nisso. Al pedirá a Elsa e Ana que o acompanhassem ao escritório para discutir os preparativos da coroação, mas Ana disse que precisava voltar ao quarto por um instante e saiu correndo. Al ficou entre o riso e o espanto, afinal, ele era o culpado por aquilo. Então vamos nós primeiro. A Ana virá daqui a pouco. Al disse, pegando a mão de Elsa e seguindo para o escritório. Capítulo 209. Ufa! Al levantou-se e espreguiçou-se.
Olhou para o lugar vazio ao lado e sorriu. Ana já devia ter voltado para o quarto de Fininho. Por algum motivo, desde que começaram a discutir a coroação na semana passada, a garota raramente aparecia escondida. Nesta última semana, ela veio apenas 2 vezes, mas em ambas deu o seu máximo. Embora o achasse estranho, não perguntou, apenas pensava secretamente. Seria que o poder mágico no corpo de Ana precisava desse tipo de extravasamento? Ele percebera que por mais louca que fosse a noite, na manhã seguinte Ana agia como se nada tivesse acontecido, pulando, correndo e brincando feliz. Realmente. Ao começava a questionar se dar magia a ela fora a decisão certa. Saiu da cama, vestiu-se e parou diante da janela. Seu quarto dava de frente para a próspera rua comercial. Ao olhar, viu que todas as casas estavam decoradas com luzes coloridas e faixas, com promoções sendo oferecidas a todo custo. Aquela cena vibrante era ainda mais animada do que a coroação de Al há um ano. Exatamente na quarta-feira passada, os 3 decidiram no escritório que pouco mais de uma semana depois, ou seja, hoje, Elsa seria coroada. Por que logo hoje? Porque hoje era uma data especial. Há um ano, Al fora coroado. Há 19 anos, Al e Elsa nasceram. Portanto, o significado de hoje era muito importante. Ao pensar nisso, Al não pôde deixar de refletir. Fora rei por apenas 1 ano e já estava abdicando, sendo que passou metade desse tempo apenas fazendo hora. Tudo fora deixado nas mãos de Elsa. Se o povo soubesse, será que a imagem do rei Al seria destruída? Balançou a cabeça rindo e parou de pensar nisso. Hoje era um grande dia. A cerimônia de coroação era tão complexa quanto a dele, porém mais solene e grandiosa. A única diferença era que o novo monarca precisava ser coroado pelo rei anterior. Se o rei Agnar não tivesse partido, Al também precisaria desse passo em vez de colocar a coroa em si mesmo. Portanto, ele não poderia faltar. Abriu a porta e caminhou apressado até a sala de jantar. Ao abrir a porta, quase ficou deslumbrado. As 2 moças estavam vestidas com trajes de gala. Ana não usava o vestido de flores fofo de sempre, mas sim um vestido carmesim com uma estola de penas brancas nos ombros, semelhante à imagem de Elsa no especial de Natal. Claramente escolhido a dedo. No pescoço, usava um colar com um rubi e uma maquiagem leve. Ela parecia madura, estável e com uma aura de sedução sutil que cativava o olhar. Al percebeu na hora que ela se produzira para ele. O colar no pescoço fora presente dele. Era engraçado que os brincos que compraram antes foram escolhidos por elas. Mas no fim a culpa fora dele e agora elas não os usavam mais, guardando-os apenas como recordação. Olhando para o outro lado, para Elsa, ela parecia ter sido influenciada por Al. Seu traje pendia para o estilo rainha. Ela estava usando o vestido que Alameda lembrava ter visto em Frozen 2. O vestido roxo realçava sua nobreza e beleza, intensificando a aura majestosa que ela adquiriu nestes últimos 6 meses ao assumir as responsabilidades do reino. No pescoço, um colar de ametista também presente dele. Ao encará-la, ela parecia até um pouco imponente. Bom dia, disseram os 3 ao mesmo tempo. Riram juntos e o café da manhã harmonioso começou. Por algum motivo, Al sentia que as 2 estavam agindo de modo estranho hoje. Normalmente Elsa, a irmã mais velha, impunha-se sobre Ana, mas hoje Elsa parecia tímida, enquanto Ana a olhava com um ar travesso. Ao fim do café, Al puxou Ana de lado para perguntar se algo estava errado com Elsa, se ela talvez estivesse relutante. Ana o calou com um gesto rápido e disse rindo, é segredo, saindo em seguida. Al tocou os lábios e sorriu. As meninas crescem e mudam, ela estava ficando ousada. Como não entendeu, Al preferiu não se preocupar. Aparentemente nada do que ele temia aconteceria. Quanto ao segredo de Ana, devia ser vingança pelos 2 segredos que ele guardara antes. Ha. Ela continuava com aquele coração de criança adorável, o pequeno sol de Arendelle. Balançando a cabeça, Al instruiu Bulda a ficar atento a qualquer eventualidade. Ajustou o traje e seguiu para o cais. Ele iria receber alguém, um convidado muito importante. Ana, por sua vez, foi para o lado de Elsa para observar a irmã aprendendo os complexos ritos da coroação e ouvir as instruções cerimoniais. Faltavam poucas horas para a cerimônia. Os moradores saíam de suas casas em pequenos grupos para assistir às apresentações na praça, todas organizadas por Al. No cais, Al cumprimentava representantes de outros países enquanto olhava ao redor, procurando por algo. De repente, uma bandeira surgiu no horizonte. Al ficou animado. Chegaram. Capítulo 210. Quando o navio atracou, Al já estava de pé no cais, pronto para a recepção. Os emissários de outros países, ao presenciarem a cena, ficaram curiosos. Afinal, retratos e fotos de Al já haviam circulado há muito tempo. Eles se perguntavam que nação seria aquela que exigia que o digníssimo monarca de Arendelle realizasse a recepção pessoalmente. Contudo, após olharem para a bandeira no navio, recolheram seus olhares inquisidores. Eles entenderam o motivo. Aquele navio trazia os emissários de Alancia. Já circulavam boatos de que Alancia, localizada em uma região de baixa latitude, havia firmado uma aliança com Arendelle há tempos. Não esperavam que fosse realmente verdade. Esse fato precisava ser relatado aos seus respectivos reis assim que retornassem. De qualquer forma, Alancia era um país de renome naquela região. Independentemente do que os outros pensavam, a prancha de desembarque foi posicionada e Al, acompanhado de sua guarda pessoal, aguardava na entrada. Pouco depois, uma voz carregada de surpresa ecoou primeiro. Al. Em seguida, uma silhueta se lançou sobre Al. Cabelos longos e dourados, um vestido rosa claro e aquele rosto delicado. Quem mais poderia ser senão Rapunzel? Al acariciou levemente o cabelo dela e sorriu em silêncio. Faziam quase 6 meses que não se viam. Eles haviam partido há mais de 1 mês e só chegaram agora. Foi apenas no meio do caminho que souberam da coroação de Elsa e da abdicação de Al. De qualquer modo, Rapunzel estava morrendo de saudades. Após estabilizar suas relações familiares, ela sentiu um desejo imenso de procurá-lo. Sentia falta de tudo nele, de sua figura imponente, de seus pontos fortes e daqueles jogos interessantes. Ao ver Al, especialmente percebendo que ele viera pessoalmente recebê-la, toda aquela saudade, misturada à emoção, explodiu de uma só vez.
Ela transformou o sentimento em ação e se atirou nos braços dele. Enterrou o rosto no peito dele, sentindo o aroma agradável que ele exalava. Por um momento, ela pareceu embriagada, recusando-se a se afastar. Sem alternativa, Al apenas permitiu que ela o abraçasse daquela forma. Ela sentia falta dele, e ele, por acaso, não sentia o mesmo por ela? Olá, meu cunhado. Nesse momento, outra figura familiar apareceu. Ele caminhava com passos leves e cumprimentou Al com um sorriso. Era o irmão de Rapunzel, Edward. Logo atrás, o velho Pepe orientava os marinheiros no transporte das bagagens. Oh, que amor valioso! É realmente invejável. Acredito que também encontrarei a minha garota que canta canções de alegria o dia todo. Ouvindo aquelas palavras desconexas e ainda tão lúdicas, Al não pôde deixar de pensar. Seria realmente bom que o reino de Alancia fosse herdado por ele no futuro? O único efeito de suas palavras foi deixar Rapunzel envergonhada, fazendo-a soltar-se apressadamente de Al. Com o rosto corado e a cabeça baixa, ela entrelaçava as mãos, parecendo encabulada. Al nunca a vira assim, parecia que ela já havia se integrado a este mundo. Vale lembrar que na primeira vez que Al a carregou para voar, ela não teve tanta timidez. Agora era diferente. Alteza, tudo está pronto. O que devemos fazer a seguir? Pepe aproximou-se de Edward e perguntou respeitosamente. Esses detalhes você mesmo pode organizar, não tem problema. Edward apenas acenou com a mão casualmente, falando sem dar importância. Ao ver isso, Al ficou perplexo. Esse rapaz dava vontade de bater. Depois, ele voltou a olhar para Pepe. De instantes atrás até agora, não percebeu nenhum sinal de rebeldia no velho. Provavelmente ele ainda não teve contato com nenhum vilão. Pensando nisso, Al lembrou-se do reservatório mágico selado no Palácio de Alancia. Ele pretendia realmente encontrar uma oportunidade para ver aquilo. Mesmo que a trama de Encantada tivesse sido totalmente alterada por causa dele, ele ainda queria descobrir o que era o tal mundo real. Seria conectado à sua vida anterior? Só de pensar nisso a cabeça doía, então decidiu deixar para lá e resolver no momento oportuno. Al então olhou novamente para Edward. O rapaz estava polindo sua espada com um semblante animado, pronto para explorar Arendelle. Diante daquela atitude desleixada, Al não tinha mais o que dizer. Teria que conversar seriamente com o rei de Alancia depois. Edward, o que vocês trouxeram? Al não confiava totalmente em Pepe, então achou melhor perguntar. Oh, nada demais, apenas alguns dotes que a mãe preparou para Rapunzel, já que ela mesma decidiu que vai ficar por aqui. Edward respondeu sorrindo, enquanto lançava um olhar para Rapunzel. Sério? Isso surpreendeu Al. Ele imaginava que Rapunzel precisaria de pelo menos um ano de reencontro com os pais antes de decidir se viria para Arendelle. Não esperava que em apenas alguns meses, ela já estivesse decidida. Claro! Rapunzel exibiu um belo sorriso e respondeu olhando seriamente para Al. Al a abraçou com força, sem dizer uma palavra. Hehe, trate de cuidar bem de mim daqui para frente. Rapunzel encostou a cabeça no ombro dele, falando com alegria. Sim. Al assentiu com firmeza. Ele já havia decidido tratar bem essa garota. Então, vamos para casa agora. Al tocou a ponta do nariz de Rapunzel e disse, enfatizando as palavras para casa. Sim. Rapunzel assentiu com felicidade. Então, você quer voltar caminhando ou prefere voar direto? Aproximando-se do ouvido dela, Al disse com um sorriso malicioso. Capítulo 211. Nossa, Al, este é o reino que você governa? É lindo, tão especial. Rapunzel estava sendo carregada por Al no estilo princesa, com os braços em volta do pescoço dele, observando que estava abaixo com empolgação. Al manteve uma camada de escudo protetor para que ela pudesse enxergar com clareza. Al sorria sem dizer nada, apenas sentindo o calor da garota em seus braços. Vale mencionar que ele só conseguiu essa oportunidade após levar um soco de brincadeira. Logo após Al ter sussurrado no ouvido dela, Rapunzel lançou-lhe um olhar de reprovação. Em seguida, ela falou algo com Edward e voltou para a frente dele. O que foi? Ao vê-lo com aquela cara, Rapunzel corada, deu-lhe um soquinho e disse de forma sem jeito. Vamos fazer como na primeira vez que nos conhecemos. E então ficou parada. Como se conheceram na primeira vez? Al ficou um pouco confuso por um instante. Acontece que as mulheres são seres sem lógica. Naquele breve momento de hesitação, Rapunzel deu-lhe outro soquinho suave. Al finalmente compreendeu. Olhando para Rapunzel sem jeito e para o Edward empolgado ali perto, bem, aquele rapaz podia ser ignorado. Al fez um sinal para trás. O capitão da guarda aproximou-se imediatamente e Al deu-lhe algumas instruções em voz baixa. Depois, disse a Edward, sigam os meus homens. Vocês ficarão hospedados na minha residência nestes dias. Combinado. Edward piscou para Al e olhou para Rapunzel. Al devolveu-lhe um olhar de desprezo. E então, de repente, Al pegou Rapunzel nos braços. O movimento atraiu a atenção de muita gente. Sem saída, Rapunzel rapidamente escondeu o rosto no peito de Al e resmungou baixinho. Porque ainda não fomos seu grande vilão. Com certeza. Com o chamado, Al usou o poder do vento e decolou. Uau! Fazer aquilo diante de todos, especialmente para alguns que não eram residentes de Arendelle e nunca tinham visto nada além de boatos, foi impressionante. Os visitantes não puderam evitar olhar com admiração, enquanto Edward, exibido, ajeitou o cabelo e disse para Pepe. Na próxima vez vamos tentar isso também. Pepe apenas retribuiu com um sorriso constrangido, mas ao observar novamente as costas de Al levando Rapunzel, seus olhos mostraram algo diferente. Ei, o que é aquilo? Para que serve aquele edifício? Tem uma apresentação ali. Posso me juntar ao baile deles depois? Uhul! Sendo carregada por Al, Rapunzel já não sentia o impacto da novidade de voar. Em vez disso, em seus braços, ela olhava para todos os lados. Sua boca não parava um segundo. Al respondia pacientemente às perguntas dela. Afinal, Rapunzel não estava integrada a este mundo há muito tempo, e as construções haviam sido alteradas por Al com a joia da realidade. O padrão e a disposição eram muito superiores aos de Alancia, então era natural a curiosidade da pequena. Contudo, o fato de ela não parar de se mexer estava sendo um suplício para Al. Para falar a verdade, depois de tanto tempo sem vê-la, ele estava se sentindo. Por fim, sem outra opção, ele tossiu de leve e deu um tapa naquela curva arredondada. Ai!
Au, o que você? Rapunzel levou o tapa sem motivo e sentiu-se um pouco injustiçada, mas quando ia reclamar, percebeu algo. Seu rosto ficou vermelho instantaneamente, ela já não era mais leiga e sabia exatamente o que aquilo significava. Fique quieta e apenas observe. Ao ver que ela entenderá, Al deu uma risada leve diante daquela expressão adorável. Sim. Rapunzel respondeu com a voz tão baixa quanto o zumbido de um mosquito. Se Al não tivesse uma audição excelente, não teria ouvido. Em seguida, Rapunzel foi se recuperando. Havia tantas coisas divertidas que ela logo deixou o constrangimento para trás. Voltou ao modo de 10.000 porquês, mas desta vez controlando o corpo para não se mexer demais. Assim, cerca de meia hora depois, ele finalmente terminou de mostrar Arendelle para ela. Depois, voaram diretamente para o castelo. Para ser sincero, se não fosse pelo fato de que ele precisava ir à cerimônia de coroação de Elsa em breve e Rapunzel precisava se arrumar para representar a Lancia, Al não queria deixá-la ir. Ele queria aproveitar mais aquele momento. A sensação de ter aquela fragrância suave nos braços era muito boa. Ora, vocês voltaram, nada mal. Assim que pousaram no portão do castelo, encontraram Edward, que já havia trocado de roupa e estava pronto para levar Peep para conhecer Arendelle. Ele apenas fez a brincadeira e saiu logo em seguida. Tinha pouco tempo e queria ver aquele belo país. Sendo ignorado daquela forma, Al sentiu-se estranho e ficou parado. De repente, ouviu uma risada. Rapunzel estava rindo ao lado. Ela achou graça da cara de bobo dele. Al percebeu o que houve e fingiu uma indignação. Ele tentou agarrar Rapunzel novamente, mas ela esquivou-se e correu. Enquanto corria, soltava gargalhadas cristalinas. Al entrou na brincadeira e correu atrás dela, soltando gritos estranhos e gesticulando com as mãos. Dessa forma, entraram no castelo um após o outro. Quanto aos guardas do portão, eles olharam para o céu em sintonia. Guardas, o que aconteceu agora? Não vimos nada. Capítulo 212. Meia hora depois, Rapunzel e Al saíram do castelo ao mesmo tempo. Rapunzel vestia um vestido plissado amarelo claro e usava a coroa de princesa de Alancia. Com um sorriso suave, ela segurava o braço de Al, transbordando felicidade. Al vestia o traje que usará em sua própria coroação, parecendo imponente e solene, com seus cabelos branco-prateados. Com um sorriso discreto, ele era a imagem da elegância. Em sua vida anterior, certamente superaria qualquer ídolo juvenil. Seguiram juntos para a igreja. A cerimônia de coroação estava prestes a começar. Curiosamente, ao chegarem onde havia mais pessoas, a pequena soltou o braço de Al, mas continuou caminhando bem próxima a ele. Ao perguntar o que houve, ela disse que como ainda não eram casados, não deveriam agir assim. Isso arrancou uma risada de Al. Eles já haviam feito tudo o que deviam e o que não deviam, e agora ela estava com timidez. Isso não era óbvio demais? Ele balançou a cabeça. Se Rapunzel queria assim, ele respeitaria. Afinal, os carinhos no cais já haviam sido vistos por todos. Não importava mais. Além disso, aquela situação lembrava o tempo na floresta, a mesma distância e as mesmas pessoas. Observando o perfil de Rapunzel, o coração de Al estremeceu. O que foi? Ao perceber que Al olhava fixamente para ela, Rapunzel tocou o rosto instintivamente e perguntou. Nada. Al sorriu e, aproveitando o momento de distração dela, segurou sua mãozinha. Rapunzel estremeceu primeiro, olhou para Al, que fingia não saber de nada, e resmungou baixinho. Depois, com um semblante feliz, ela ocultou as mãos dadas. Para quem olhava de fora, parecia apenas que tinham uma ótima amizade. Ufa, finalmente chegamos. Al suspirou aliviado. Ele finalmente entendeu o lado ruim da fama. No caminho, uma multidão vinha cumprimentá-los. Respondendo a todos, o trajeto acabou demorando muito mais do que o esperado. Rapunzel, pela timidez, acabou soltando a mão dele. Mas finalmente haviam chegado. Rapunzel sentia-se como se tivesse escapado de um perigo. Os dois se olharam e riram juntos. Quando iam dizer algo, uma silhueta saiu correndo de dentro. Irmão Al, por que demorou tanto? Rápido! Já vai começar. Ana chegou segurando a mão de Al para puxá-lo para dentro. Al não se moveu e a segurou. Ana olhou para trás, confusa. Al deu tapinhas na mão de Ana. Eu sei o caminho. Ajude-me levando a Rapunzel para dentro. Ao ouvir isso, Ana notou Rapunzel ao lado dele. Ela já sabia da existência da garota pelas palavras de Al, mas ao vê-la hoje, especialmente quando ela sorriu docemente para o irmão Al, Ana sentiu uma leve pontada de crise. Ferrou. Ela vai tomar o meu lugar. Embora o coração estivesse apreensivo, Ana não demonstrou nada na superfície. Ela soltou a mão de Al e aproximou-se de Rapunzel com um sorriso. Então disse a Al, irmão Al, pode ir na frente. Deixe a pequena Rapunzel comigo. Percebendo o leve ciúme, Al sorriu e entrou. De qualquer forma, Ana fora a primeira a não se importar com o harém dele. Ele confiava nela. Um detalhe sobre a idade dos personagens. Alameda e Elsa têm 19 anos, Al é mais velho por algumas horas. Os 50 anos no mundo de Hotel Transilvânia foram apenas 50 dias para Alameda. Ana e Rapunzel têm 18 anos, Ana é mais velha por alguns meses. Não mencionaremos a idade das duas vampiras. Ele entrou sem impedimentos. Ao chegar à sala de descanso nos fundos, Elsa estava diante de um espelho de corpo inteiro, de olhos fechados, perdida em pensamentos. Ao ver a cena, Al aproximou-se e exclamou exageradamente, ah, minha respeitável rainha. Elsa levou um susto e abriu os olhos. Ao ver que era Al, ficou indignada e deu-lhe um soco de leve. Você sabe que está atrasado? Elsa virou o rosto para o lado, resmungando insatisfeita. Tudo bem, a culpa é minha. Eu só queria te dar uma surpresa para aliviar o nervosismo. Al conduziu Elsa para sentar-se no sofá. Só então Elsa virou o rosto de volta. E então, ainda está nervosa? Al perguntou sorrindo. Sim. Elsa assentiu. Embora a brincadeira de Al tivesse ajudado um pouco, ela ainda sentia a tensão.
Ainda está nervosa, não é? Eu tenho um jeito, quer tentar? Al disse subitamente com um sorriso malicioso. Sim. Elsa, em seu nervosismo, não percebeu a malícia no sorriso dele. Ao ouvir que havia uma solução, aceitou imediatamente. Então, venha. Al estendeu a palma da mão diante de Elsa. Ao ver o gesto, Elsa lançou-lhe um olhar de reprovação, e seu rosto começou a corar gradualmente. Tente, realmente funciona. Al continuou. Naquele momento, ele parecia um lobo mal atraindo uma ovelhinha para uma armadilha. Elsa encarou a palma da mão de Alameda e hesitou no início, mas depois, lentamente, aproximou a cabeça. Por fim, com o rosto em brasas, ela encostou o queixo na palma da mão de Al. Capítulo 213. Catedral de Arendelle, dentro da sala de descanso exclusiva da realeza. A protagonista do dia, Elsa, estava de olhos fechados, com o rosto levemente corado e o queixo encostado na mão de Al. Ela desfrutava silenciosamente do carinho da mão grande de Al, exibindo um sorriso de satisfação. Al observava a cena pensando que aquilo era gratificante. Realmente, certas coisas devem ser cultivadas desde a infância. Essa frase era especialmente verdadeira. Desde pequena, sempre que Elsa estava triste, nervosa, entediada ou quando Al dizia que ela havia cometido um erro, ela recebia esse castigo, que acabou se tornando um hábito. Após o carinho de Al, além da timidez, não restava qualquer outro sentimento negativo. O tempo passava devagar. Após algum tempo, alguém chamou do lado de fora. Majestade e Alteza está prestes a começar, já podem sair. Esse chamado despertou Elsa de seu momento de deleite. Ao abrir os olhos, deparou-se com o sorriso malicioso de Al. Ela então lançou-lhe um olhar de soslaio cheio de charme. Como o sorriso ainda não havia deixado seu rosto, aquele olhar quase fez Al perder o controle. Elsa não deu a mínima para o dilema dele. Primeiro sentou-se ereta e deu leves tapinhas em suas próprias bochechas coradas, querendo baixar a temperatura do rosto para poder sair. Al recolheu a mão, ajustou levemente seu traje e mentalizou alguns mantras de purificação para se recompor. Olhando para Elsa com o rosto ainda rosado e lembrando-se da cena de agora há pouco, Al soltou uma risadinha. Esse riso fez a temperatura de Elsa subir novamente. Ela olhou para ele com irritação. Pare de rir e leve isso a sério. Você por acaso gostou tanto que ficou boba? É só usar seu poder de gelo e pronto, rebateu Al sem cerimônia. Que brincadeira era aquela? Por acaso ele perderia sua autoridade? Ah... Elsa hesitou por um segundo, fechou os olhos e o rubor em seu rosto desapareceu rapidamente. Ela os abriu novamente, aproximou-se de Al e entrelaçou seu braço no dele. Vamos. Sim. E assim os dois saíram da sala de descanso. Agora pedimos que nosso rei Al coloque a coroa em nossa rainha Elsa, que sob a bênção divina e o testemunho de todos os convidados, ela seja coroada rainha, declarou uma voz solene dentro da catedral. A plateia estava repleta de convidados. No altar, Elsa ocupava a posição principal e Al estava ao seu lado, de costas para o público. As pequenas Anna e Rapunzel estavam no canto mais afastado, com as mãos dadas firmemente, testemunhando o momento. Em seguida, Al pegou de uma bandeja trazida por um servo o cetro e o orbe que representam os símbolos reais. Ele caminhou até a frente de Elsa e ficaram frente a frente. Os olhares se cruzaram. Elsa, você está pronta? Perguntou Al. Sim, respondeu Elsa com firmeza. Ótimo. Al entregou solenemente o cetro e o orbe nas mãos de Elsa. Depois pegou da bandeja uma coroa. Esta fora feita sob encomenda por Al e era ligeiramente diferente da sua. Segundo as regras, uma coroa só pode ter um dono, e a dele não era a do rei Agnar, mas sim a sua própria. Elsa inclinou levemente a cabeça e, sob a indicação do padre, Al pessoalmente colocou nela a coroa que representava o poder supremo. Ele então se posicionou ao lado de Elsa e ambos sorriram para o público. Vamos saudar o nascimento da rainha. Imediatamente aplausos como trovões ecoaram pelo local, enquanto os músicos começavam a tocar. Anna puxava Rapunzel ao lado, pulando de alegria. Rapunzel observava tudo com interesse. Curiosamente, mesmo sendo a segunda vez que via algo assim, Anna não conseguia ser tão centrada quanto Rapunzel. Mas pensando bem, como as duas haviam se tornado tão próximas como irmãs em tão pouco tempo. Após o término da cerimônia, Al e Elsa retornaram para a sala de descanso nos fundos. Os convidados saíram pela frente, preparando-se para a festa que ocorreria no castelo à noite. Anna moveu os olhos pensativa e puxou Rapunzel para segui-los secretamente. Ao chegar na sala, Elsa pareceu descarregar um fardo e deitou-se no sofá de forma nada elegante. Al aproximou-se, pediu que ela lhe desse um espaço e sentou-se também. Vossa Majestade, como se sente? Como foi a sensação agora há pouco? Perguntou Al. Tudo bem. Graças àquilo que você fez antes. Eu não fiquei tão nervosa, disse Elsa de olhos fechados. Minha rainha parece estar exausta. Quer que este humilde servo a atenda? Brincou Al. Tudo bem, pode vir. Elsa abriu os olhos, olhou para Al e fechou-os novamente, ajustando a postura. Essa garotinha realmente me trata como um servo. Vou te dar uma lição, pensou Al. Mas, no momento em que ia avançar sobre Elsa, ele sentiu algo. Levantou-se e caminhou em direção à porta. Elsa sentiu que algo estava errado e abriu os olhos. Ao ver Al se afastando, pensou que ele estivesse zangado. Quando ia chamá-lo, Al fez um sinal de silêncio. Ele caminhou suavemente até a porta e de repente puxou-a com força. Capítulo 214. Apenas alguns minutos antes, enquanto Al brincava com Elsa, duas figuras se aproximaram da porta de forma sorrateira. Anna, o que estamos fazendo? Perguntou Rapunzel confusa. Se queremos ver o Al e a Elsa, não seria melhor entrar direto? Por que estamos nos escondendo na porta? Rapunzel havia se tornado amiga de Anna em poucos minutos. Ela gostava muito da personalidade da garota. Ela também ouvira Al falar sobre seu passado e sabia da relação entre os três. Embora não fossem parentes de sangue, eram mais próximos do que se fossem. Rapunzel via Anna como a irmã mais nova de Al e queria deixar uma boa impressão na família dele, já que se via como esposa de Al. Se ela soubesse que Anna era, na verdade, sua concorrente, o que faria? Elas se deram bem tão rápido não apenas porque garotas bonitas nascem para ser amigas, mas porque as personalidades combinavam. E o ponto mais importante era Al, o maior assunto em comum entre elas. Anna queria conhecer melhor Rapunzel, e Rapunzel queria agradar Anna.
Naturalmente, as duas se tornaram inseparáveis. Tanto que agora Anna trouxera Rapunzel para seu plano de espionagem. Pelo que Anna percebeu, Rapunzel não parecia uma ameaça. Agia como se nunca tivesse visto o mundo e fazia perguntas sobre tudo. Anna mal se lembrava que ela própria já fora assim. Chiu. A mãozinha de Anna cobriu a boca de Rapunzel, colocando um dedo sobre os próprios lábios para indicar silêncio. Rapunzel não teve escolha a não ser arregalar seus olhos inocentes e continuar ouvindo na porta com Anna. Passado um tempo, Anna estranhou, porque as vozes estavam ficando cada vez mais baixas. No início, dava para ouvir sons intermitentes, mas agora nada. Anna sinalizou e encostou-se ainda mais na porta, fazendo sinal para Rapunzel fazer o mesmo. Rapunzel, sem entender direito o que deveria ouvir, apenas obedeceu e encostou o ouvido na madeira. No momento em que iam se aproximar totalmente, a porta se abriu num estalo. Pegas de surpresa, as duas caíram diretamente sobre a figura que abriu a porta. Ah! Ai! As duas gritaram e fecharam os olhos, achando que era o fim. De repente, sentiram braços fortes e um aroma agradável. Elas perceberam imediatamente sobre quem haviam caído. Anna reconhecia bem aquele cheiro por causa da noite anterior. Rapunzel, que estivera naqueles braços uma hora antes, estava ainda mais familiarizada. Por um momento, as duas não souberam como reagir. Não vão se levantar? Ao rio. Ele sentirá as duas bisbilhotando, mas não esperava que ao abrir a porta, ganharia um abraço duplo. Ou melhor, beldades em seus braços. Ao ver o rosto corado das duas, ele deu uma saída honrosa. Ah, responderam as duas simultaneamente, afastando-se de Al. Elas se entreolharam e quase riram, mas se contiveram diante dele. De qualquer forma, a experiência serviu para aproximar ainda mais as duas. Algumas barreiras remanescentes estavam desaparecendo. Anna, por que estava na porta em vez de entrar? Antes que Al falasse novamente, alguém se antecipou. Era Elsa, que estava no sofá atrás dele. Elsa, que há pouco temia que Al estivesse bravo e queria detê-lo. A rainha que estava jogada preguiçosamente no sofá sem querer se mexer, agora estava sentada ereta, assumindo a postura de rainha e irmã mais velha. Al riu internamente ao ver a encenação dela. Se fossem apenas os três, não haveria necessidade de tamanha formalidade. Mas era exatamente como Al pensava. Inicialmente, Elsa não pretendia se mover ao ver Anna, mas seus olhos aguçados notaram Rapunzel. Com uma estranha presente, ela se sentiu envergonhada de agir daquela forma. Afinal, acabará de ser coroada, e seria ruim se vissem seu estado desleixado. Assim, aproveitou que as duas não estavam olhando para se recompor. Eu fiquei com medo de que eu e a Rapunzel estivéssemos atrapalhando assuntos importantes de vocês, disse Anna, usando Rapunzel como escudo. Rapunzel. Elsa repetiu o nome, sentindo que já o ouvirá em algum lugar, mas não conseguia lembrar, então deixou para lá. Ela então sorriu e disse a Rapunzel, você se chama Rapunzel? Deve ser a nova amiga da Anna. Fique tranquila, eu sei que foi ideia da Anna te arrastar para isso, não tenha medo. Subconscientemente, Elsa a viu apenas como uma nova amiga de sua irmã e ficou feliz por ela. Vou apresentar minha melhor amiga formalmente. Ela é a princesa Rapunzel, de Alancia. Ao ser desmascarada, Anna não se irritou, mas deu um sorriso travesso e revelou a identidade de Rapunzel, observando a reação de Elsa. Como esperado, após a apresentação, o sorriso de Elsa congelou por um instante. Capítulo 215. O congelamento durou apenas um instante. Logo, o sorriso de Elsa tornou-se ainda mais radiante. No entanto, ela lançou um olhar discreto para Anna, que instintivamente desviou o olhar. Al percebeu tudo. Ele olhou para Elsa e depois para Anna, sentindo que algo estava estranho. Parecia que era hora de interrogar aquela pequena espiã da Anna. Ele vinha sentindo algo estranho durante toda a semana e não perguntara, mas agora parecia necessário colocá-la na cama para uma conversa séria. Esse pensamento de Al durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para as três garotas se reunirem no sofá, conversando incessantemente. Al observou e concluiu que aparentemente tudo estava harmonioso. Um campo de batalha de ciúmes simplesmente não existia ali. Al limpou um suor inexistente na testa. Ele não levava em conta que das três, Anna já aceitara o harém dele, Elsa ainda não fora conquistada, mas estava perto, e Rapunzel não sabia de nada. Se todas soubessem da verdade completa, restava saber se continuariam conversando assim. Curiosamente, Al lembrava que Rapunzel não costumava se tornar íntima de alguém tão rápido. Seria o carisma natural das duas garotas de sua família? Balançando a cabeça, Al decidiu não se preocupar mais, depois ele lidaria com Anna. Por ora, ele apenas sentou-se em uma poltrona lateral para tentar se juntar ao assunto. Era uma pena não poder continuar provocando Elsa. Enquanto isso, Rapunzel sentia um pouco de tensão ao ver Elsa. Elsa era diferente de Anna, possuía uma aura de autoridade. Diante dela, Rapunzel sentia como se estivesse diante de seu próprio pai, o que era estranho. Mas logo ela se perdeu no sorriso e nas palavras gentis de Elsa. Com Anna no meio da conversa, percebeu que Elsa era muito acessível. O medo sumiu e ela começou a falar de vários assuntos, afinal, seu plano de causar boa impressão ainda estava em curso. Al estava sentado ao lado. Ela olhou para ele, lembrou-se do primeiro encontro deles e não conseguiu conter o riso. Anna e Elsa notaram imediatamente. Rapunzel, no que pensou para ficar tão feliz, perguntou Anna. Rapunzel contou a verdade. E assim o assunto das três mudou de temas variados diretamente para Al. Isso quase fez Al querer fugir. Felizmente, Rapunzel não disse nada errado, mantendo-se fiel ao que ele já contará às irmãs. No entanto, algumas coisas que ele omitira foram reveladas por Rapunzel, como ele a carregando para fugir de perseguidores ou beijo apaixonado no meio do lago. No começo, apenas Elsa o encarava fixamente, mas conforme a conversa avançava, até Anna passou a olhá-lo com severidade. Ele tinha certeza de que se Rapunzel não estivesse presente, elas avançariam para interrogá-lo. Percebendo que o rumo da conversa estava ficando perigoso, Al interrompeu rapidamente.
Se continuassem, aí sim o campo de batalha estaria formado. Pessoal, está quase na hora do almoço, vamos voltar para comer. Rapunzel, vou te dizer, a comida daqui é maravilhosa. Que bom. Ouvi dizer que há muitas delícias aqui, quero muito provar, respondeu Rapunzel com um sorriso radiante, aceitando o convite de imediato. Tudo bem, vamos voltar, disse Anna, fazendo um biquinho de insatisfação para Al. Por fim, Al olhou para Elsa. Ela virou o rosto para o lado, mas já estava de pé, o que indicava que concordava. Al sentiu as costas suarem. Usou sua magia para dissipar o suor instantaneamente. Só então se sentiu melhor. Assim, lideradas por Al, as 3 garotas o seguiram. Intencionalmente ou não, todas tentavam caminhar mais perto de Al. Até Elsa agia assim, como se estivessem disputando atenção. Nossa, que delícia! No restaurante, Rapunzel exclamava repetidamente, sua boquinha não parava. Garfada após garfada, ela exibia expressões de satisfação extrema, o que era adorável e ajudou a dissipar o clima tenso. Anna lembrava de comer devagar para não engasgar enquanto lhe passava água. Elsa já não parecia mais estar na defensiva e apenas sorria ao ver a cena. O maior vencedor, com certeza, era Al. Ele sentia que a atmosfera estava muito melhor do que antes. Pensou que precisava elogiar Kai. O almoço de hoje fora providencial. Comida boa realmente cura o humor. O almoço terminou de forma agradável. Assim que acabaram, Anna arrastou Rapunzel para ver o jardim secreto deles. Al dera permissão a Rapunzel para entrar também. Vendo as duas se tornarem amigas tão rápido, Al pensou se seria pelo fato de ambas terem ligação com a flor dourada. Elsa limpou a boca com elegância e caminhou em silêncio para o escritório. Agora ela era rainha e tinha obrigações. Al conseguirá com sucesso deixar as responsabilidades com ela. Porém, ao sair, ela soltou um de insatisfação para Al. Al sorriu, parecia que certa rainha precisava de uma atenção especial. Capítulo 216. Uma tarde tranquila se passou. Ao entardecer, aqueles ali mexam-se. A faixa está torta, alinhem isso agora. Vocês, guardem bem este perímetro. Ninguém no banquete de hoje pode sofrer qualquer incidente, entenderam? Atenção ali. Não quebrem os presentes dos duques. O tapete vermelho. O tapete vermelho. Já falei várias vezes, tem que ser estendido assim. Ah, e se não sabe fazer, saia da frente que eu vou demonstrar uma vez. Caron estava organizando o local. Pode-se dizer que sua posição atual era extremamente elevada. Seguindo o que Al diria em sua vida passada, ele estava prestes a se tornar um veterano de 3 reinados. Embora fosse apenas o mordomo, tudo dependia de para quem se trabalhava. Além disso, após tantos anos estudando e servindo ao lado de Al, ele absorveu conhecimentos que superavam os de muita gente. Fosse em termos de visão, ideias ou raciocínio, pode-se dizer que, exceto por Al, o próprio viajante do tempo, Caron era a pessoa mais próxima de um habitante da Terra. Ele era quase um terráqueo, embora não soubesse disso. No momento ele ainda coordenava o cenário, e todos os ajustes passavam por suas mãos. Não havia alternativa, pois o rei Al exigirá que tudo fosse pomposo. Ele mesmo estava ajustando o tapete vermelho porque se lembrava de Al dizer uma vez que a importância de uma autoridade começa pela base, o tapete. Temendo que os subordinados falhassem, ele mesmo assumiu a tarefa. Nesse instante, 2 cabecinhas surgiram no pé da escada. Eram Anna e Rapunzel, que fora arrastada por ela. Anna, o que vamos fazer agora? Rapunzel perguntou, levando a mão à testa ao ver a empolgação da amiga. Após passar metade do dia com ela, e somando os comentários que os servos costumavam fazer, Rapunzel já entenderá que Anna era uma princesa de espírito inquieto, capaz de lhe dar um susto ou uma surpresa a qualquer momento. Tendo sido vítima de Anna logo cedo, Rapunzel estava alerta, com medo de cair em outra cilada. Vamos fazer algo grandioso. Anna puxou Rapunzel para que se agachassem, garantindo que ninguém as visse, e sussurrou. Algo grandioso? Rapunzel não entendeu. O que poderia ser tão importante? Sim, é um plano. O nome dele é Resgatando os Pobres Chocolates. Anna declarou com orgulho. Resgatando os pobres chocolates? Isso. Você não acha que eles são dignos de pena? Enquanto falava, Anna olhou para os chocolates sobre a mesa e subconscientemente lambeu os lábios. Rapunzel. Bem, ela concluiu que todos os adjetivos usados para descrever Anna estavam corretos. Não é só comer chocolate? Espere aqui, eu vou pegar. Rapunzel fez menção de sair, mas foi puxada de volta por Anna. Não. Se o irmão Al souber que comi tanto chocolate de novo, ele vai me dar uma bronca mortal. E por que você quer comer então? Não vou comer, vou resgatá-los. O rostinho de Anna estava inflado de indignação, como se os chocolates estivessem sofrendo algum tipo de abuso. Haha, certo. E qual é o seu plano? Rapunzel sentiu uma ponta de interesse. Afinal, acompanhá-la em uma travessura não teria problema. Teria? Você tem algum tipo de magia poderosa? O irmão Al me disse que você nasceu graças à flor dourada, que você é a própria flor e tem muito poder para usar. Embora eu também tenha ingerido a flor dourada, meu poder fica preso no meu corpo e não sai. O irmão Al ainda está tentando me ajudar a encontrar um jeito. Anna olhou para Rapunzel com expectativa. Ela nunca vira ninguém além de Elsa e ao usar magia, especialmente alguém que fosse semelhante a ela. Bem, acho que não tenho. Além de curar feridas quando canto, nunca usei outro tipo de magia. Rapunzel pensou seriamente e balançou a cabeça. Sobre o fato de Anna ter ingerido a flor dourada, ela soube naquela tarde enquanto as duas estavam no jardim secreto, duelando em canções, na esperança de acelerar o crescimento da flor. O efeito não foi grande coisa. Entendo. Anna baixou a cabeça, desapontada. Ah, espere. Acho que tem uma coisa sim. Rapunzel lembrou-se de algo e falou novamente. Hein? Diga, diga. Anna se alegrou, elevando o tom de voz por um instante antes de baixá-lo novamente ao perceber o descuido. Espere um pouco. Rapunzel sinalizou para Anna ficar quieta e colocou a mão no bolso. Anna observou atentamente enquanto Rapunzel tirava do bolso um ar. Pascal, acorde. No segundo seguinte, Anna viu surgir na mão de Rapunzel um pequeno ser esverdeado. Ela levou um susto, mas ao olhar de perto, viu que era um camaleão.
Pascal espreguiçou-se de forma quase humana, esticando a língua e olhando confuso para Rapunzel. Não tínhamos combinado que hoje haveria uma festa e eu deveria ficar quieto? Parecia perguntar. Preciso de você agora, preciso da sua ajuda, como daquela vez. Então, Rapunzel colocou Pascal em seu ombro. Sem entender nada, Pascal apenas obedeceu. Em seguida, uma melodia suave e baixa ecoou debaixo da escada. Brilha, linda flor, teu poder venceu. Traz o que se perdeu, traz o que já foi meu. Cura o que se feriu, salva o que se perdeu. Traz o que já foi meu, traz o que já foi meu. Então, houve um brilho dourado. Quando a cena mudou, o pé da escada estava completamente vazio. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.